Olá pessoal, muito bom dia a todos. Então vamos continuar aqui o nosso assunto de geopolítica. Hoje nós vamos então ver a última aula teórica, né, sobre o assunto desigualdade, pobreza e exclusão social. Tá? Essa aula aqui eu vou procurar passar para vocês algumas características que nós falamos rapidamente no fim da aula passada e hoje eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Tá? A questão da desigualdade social no Brasil, ela é, na verdade, parte de um processo histórico extremamente errado, no sentido, principalmente no sentido do Brasil colônia. Tá? Por quê? Então vamos ver. Se a gente lembrar da história do Brasil, a gente vai lembrar que uma das maneiras que Portugal achou para poder fazer o processo de colonização no Brasil foi montar o que a gente chamava lá na época, e chama ainda, de capitanias hereditárias. Lembram? Então, o que foi feito com o Brasil isso lá no século XVI? Né? O Brasil, daquele tempo, que era diferente de hoje do ponto de vista de tamanho, né? O Brasil, em função do Tratado de Tordesilhas, era mais ou menos 1/3 do que é o Brasil hoje, né? O restante do que seria o Brasil hoje pertencia à Espanha. Então, nós tínhamos aquela faixa litorânea, né, ali, basicamente, em torno de 1/3 do território atual, mas mesmo assim gigantesco, eram mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Né? O que Portugal fez? Portugal, na época, não tinha condições econômicas de colonizar tantas terras tão extensas, né, com uma costa com milhares de quilômetros, né, no outro continente. Então, Portugal vai, o que os historiadores chamam de privatizar, né, entre aspas, privatizar o processo de colonização. Né? E aí ele vai dividir o Brasil em 15 lotes, né, e doar esses lotes para alguns nobres, algumas pessoas lá de Portugal. Né? Na verdade, apareceram 12 donatários, porque tiveram alguns donatários que ficaram com mais de uma capitania. Né? Então, pessoal, percebam a seguinte situação. Né? O Brasil ele vai ser dividido, teoricamente, em 15 partes e 12 pessoas se assenhoram, 12 pessoas se apoderam de tudo que era o Brasil naquela época. Né? E assim começa, então, o processo de colonização do Brasil. Né? Esse processo de colonização, naquela época, século XVI, ele era fundamentalmente baseado na posse da terra. Né? E ainda, na questão do Brasil, havia um fator um pouquinho mais complicado, que na verdade, isso irritava profundamente a monarquia portuguesa, porque enquanto a América Espanhola, quer dizer, as terras pertencentes à Espanha, principalmente aqueles países mais a oeste da América do Sul, né, que formam os países da América do Sul, com exceção do Brasil hoje, nesses países, já no século XVI, já começou a se achar grandes quantidades de metais preciosos, né, principalmente prata e ouro. Né? E no Brasil, no início da colonização, não se achou nada de metal precioso. Claro que isso vai mudar com o passar dos séculos, com o passar dos anos. Né? Mas o processo começou dessa maneira. Então, qual era a única possibilidade de Portugal lucrar com a sua colônia? Né? A única possibilidade seria explorar o que tinha aqui, que era terra em abundância. Né? Então, começou, sei lá, um processo de extração do pau-brasil, né, que era algo que já estava aqui, né, uma madeira extremamente valorizada na Europa, principalmente pela sua qualidade para construir instrumentos, de uma maneira geral, móveis e instrumentos musicais, inclusive, mas principalmente pela sua textura, pela sua tinta, né, que era um corante, né, uma tinta natural, muito avermelhada, muito forte, muito bonita, né, para você tingir tecidos e coisas desse gênero. Então, passou a ser. Só que essa exploração ela foi extremamente predatória. Predatória em que sentido? No sentido que simplesmente, né, os navios vinham aqui, faziam o que a gente chamava de escambo, quer dizer, trocavam com os índios quinquilharias, né, pequenos objetos praticamente sem valor, pedacinhos de espelhos, canivetes,
coisas assim que para os índios eram absolutamente novidade, coisas novas e tal, e cobravam desse índio que cortasse a madeira, né, na mata e trouxesse essa madeira para a beira da praia e dali embarcava para os navios que ia para a Europa para vender. Isso durou lá 30, 40 anos, né? Então, uma exploração. Mas quem fazia todo esse processo? Eram poucas pessoas, eram pessoas que tinham condição, no sentido de ter navios, de ter pessoas que podiam fazer essas viagens e assim por diante. Esse processo durou pouco, porque foi uma exploração predatória. Na sequência, Portugal já com uma certa experiência em algumas ilhas ali do Oceano Atlântico, né, Cabo Verde, Açores, ali perto do norte da África, entre a Europa e a América, né, já tinha uma certa experiência na plantação de cana-de-açúcar e percebeu, então, que uma possibilidade de ganhar dinheiro seria explorar essa cultura. E aí nós vamos ter o ciclo da cana-de-açúcar. Bom, aí começa também o processo de escravidão. Esse processo de escravidão começa a se acentuar porque a plantação da cana-de-açúcar e o lucro da cana-de-açúcar só existiria se houvesse uma prioridade à questão da monocultura e ao latifúndio, né? Por quê? Porque não é plantando, né, um terreno ali, 5, 6 pés de cana que vai render muito dinheiro. Muito pelo contrário, você precisa de milhares de alqueires, né, de muita mão de obra, e aí começa todo um processo, então, de escravidão. Então vejam como é que vai acontecendo a riqueza do Brasil. Poucas pessoas, né, que têm dinheiro para fazer isso, né, a mão de obra vai ser uma mão de obra escrava, né, isso é, uma mão de obra que não recebia salários, né, apenas produzia, esses escravos eram trazidos da África, né, também aí, a partir daí, também começam a surgir os grandes traficantes de escravos, né, que ganhavam muito dinheiro com essa transação. O escravo era considerado mercadoria, né, era valorizado, porque para produzir a cana-de-açúcar precisava-se de muita mão de obra, né, e essa mão de obra, então, passou a ser valorizada, então surgiram os grandes traficantes de escravos, e aqui no Brasil, né, alguns donatários, alguns senhores de engenho, né, poucas pessoas, passaram a ganhar muito dinheiro. E evidentemente que a coroa portuguesa também, através dos impostos, da venda do açúcar na Europa, que era considerada uma especiaria, extremamente valorizado na Europa, né? E o Brasil, em função da qualidade de suas terras, logo vai se tornar o maior produtor de açúcar do mundo. Então vejam, então o Brasil começa a entrar no sistema mercantilista ali como colônia, mas observem que quando nós estamos falando em entrar no sistema mercantilismo como colônia, significa o quê? Significa que uma pequena parcela da população tinha acesso aos lucros do que estava sendo produzido aqui, que no caso, nesse momento que eu estou falando, é a cana-de-açúcar, né? Grande parte da população era excluída, né? Daí a questão da exclusão. Era excluída desse processo de divisão dos lucros, né? Até porque grande parte da população brasileira era formada por escravos, né, que sequer recebiam salários. Então, nós vamos ter uma formação da nossa sociedade onde se torna absolutamente excludente grande parte da população. Quer dizer, a população começa a crescer, principalmente a partir do século XVII e mais intensamente a partir do século XVIII, quando se acha as primeiras jazidas de ouro, prata, diamante no Brasil, né? Mas todo esse processo, ele exclui grande parte da população brasileira, né? E toda a riqueza gerada aqui, primeiro com a cana-de-açúcar, né? Aí a cana-de-açúcar, por uma série de circunstâncias, ela começa a perder o preço, começa a diminuir o preço, principalmente por conta da concorrência holandesa, que vai passar a plantar açúcar ali na América Central, numa região chamada Antilhas, né? A cana-de-açúcar começa a perder o seu valor, né? A monarquia portuguesa, a metrópole portuguesa vai incentivar, vai buscar, né? Já que na América Espanhola existia muito ouro, muita prata e outros metais preciosos, eles vão incentivar que se busquem esse tipo de riqueza. E então, a partir do século XVIII,
começam a se achar as primeiras minas jazidas, cascalho com grandes quantidades de ouro, de prata, um pouco menos, né, prata também, diamantes em alguns lugares do Brasil, né, principalmente na região central do Brasil, ali na região de Minas, Goiás, Mato Grosso, sul da Bahia, bem aquela região central do Brasil, né? E aí o Brasil, ele muda o objeto da sua riqueza, mas não a maneira da sua riqueza. Por quê? Porque a exploração de diamante, de ouro, de prata, metal precioso de uma maneira geral, continuava sendo da mesma maneira que foi a exploração da cana-de-açúcar. Da mesma maneira no sentido comercial da coisa. Por quê? Porque você precisava de uma mão de obra gigantesca, continuava sendo a mão de obra escrava, e as pessoas que ganhavam as minas, que poderiam explorar as minas com a autorização do governo português, eram justamente as pessoas que tinham mais posse. O que era ter posse? Era ter posse da terra, era ter uma grande quantidade de escravos para poder produzir bastante, procurar bastante ouro, etc. Então, observem que, do ponto de vista evolução, nós temos uma continuidade de uma exclusão. Mas, claro, na época do ouro, nessa época, nós vamos ter ali um pouquinho o surgimento de algumas cidades, nós vamos ter um comércio um pouco mais intenso por conta das regiões produtoras de ouro, nós vamos ter ali a questão do fornecimento de comida para as minas, etc. Então, claro, vai surgir ali também uma sociedade mais urbanizada, né, uma sociedade que vai ter alguns elementos ali que vão conseguir se inserir no contexto econômico da colônia. Mas isso é uma minoria, né? A maioria ainda orbitava em torno dos grandes proprietários de terra, dos grandes proprietários de escravos e assim por diante, né? O ouro vai ser explorado aproximadamente em torno de 100 anos, né? E já ao final do século XVIII, início do século XIX, começa a diminuir a produção aurífera, né? Também vai ser explorado de uma maneira absolutamente predatória, né? E o Brasil começa a ter problemas econômicos ainda como colônia. Aí nós vamos ter o processo de independência. Vejam, a independência do Brasil, do ponto de vista político, ela foi importante, que o Brasil se separa de Portugal e deixa de ser uma colônia e passa a ser um país independente. Isso foi em 1822. Porém, o processo de escravidão continuava, né? Então, o que acontece? Há uma mudança política significativa, nós passamos a ser um país independente, mas não há uma mudança social e econômica determinante. Por quê? Porque o processo produtivo continuava muito parecido como era antes. A maior diferença aqui foi a criação de uma economia estatal, de uma economia voltada à burocracia, ao funcionalismo público, porque o Brasil deixou de ser uma colônia e passa a ser um país independente, né? Mas isso vai atingir uma parcela extremamente pequena da população, né? Esse processo, como o ouro estava já em decadência, tal, vão se buscar novas alternativas, etc., e aí vai surgir um outro produto, né, da qual o Brasil continua sendo o maior produtor de açúcar do mundo, né, e vai se buscar uma nova riqueza, já que o açúcar estava em decadência, o ouro entrou em decadência, ouro e prata e diamante, né, e vai se buscar uma nova riqueza. E surge, então, o que alguns historiadores chamam de ouro verde, que vai ser o café, né? E aí o café se torna a grande riqueza do Brasil, isso já na segunda metade do século XIX, início do século XX, né? E, novamente, em função da sua quantidade de terras, da qualidade das terras brasileiras, o Brasil se torna, ao final do século XIX, início do século XX, o maior produtor de café do mundo. Já no início do século XX, sem a escravidão. Mas o que acontece aqui? Aqui que vem o ponto, né? Não há transferência de renda da elite econômica que dominava toda a economia do Brasil para a população em geral. Muito pelo contrário.
Os escravos, quando são libertos, eles não recebem indenização, não recebem educação, não recebem terra, não recebem nada. Então você vai ter, né, isso desde 1850, quando foi assinada lá a proibição do tráfico negreiro na Lei Eusébio de Queiroz, né, você vai ter a libertação gradual dos escravos, isso vai acontecer finalmente, né, em 1888, né, com a chamada Lei Áurea, que na verdade o nome dela é Lei João Alfredo, né, mas é apelidada de Lei Áurea por conta que foi a princesa Isabel que assinou. Né? Esses escravos, então, que formavam uma parte significativa da população brasileira, que nunca, durante 388 anos, nunca ganharam salário, eles são libertados sem absolutamente condições nenhuma de iniciar um processo produtivo, alguma coisa assim, porque não receberam salário, não receberam indenização, não receberam educação, não receberam terra, não receberam nada, né? Então você vai ter uma sociedade sem escravidão, mas uma sociedade absolutamente empobrecida, que não fazia parte da produção econômica do país, né? O Brasil vai passar por algumas transformações no início do século XX. O processo de industrialização vai ser um processo bastante lento, né? Claro que ali, já no início do século XX, nós vamos ter a implantação de algumas indústrias. Houve um surto industrial na época do Barão de Mauá, no Segundo Império, mas esse surto ali durou de 10 a 15 anos, né? Surto justamente por isso, porque ele cresceu e logo arrefeceu, né? Logo diminuiu, né? Nós vamos ter o início de um processo industrial muito lento ali no começo do século XX, mas o que acontece? O que há aqui é uma transferência de renda de quem tinha para quem tinha também. Por quê? Porque quem é que vai montar uma indústria? Quem é que vai montar uma fábrica? Quem é que vai ser dono do poder econômico? É aquele que já tinha, porque não houve uma distribuição de renda, né? Então aquele que já tinha, que tinha a posse da terra, né, que era mais recentemente plantador de café, que ganhava muito dinheiro com a venda do café, ele mesmo, sem escravidão agora, né, houve todo o processo de imigração, ele vai então incentivar, ou ele mesmo vai acabar montando uma pequena indústria, alguma coisa assim. Então vocês observem que, na verdade, essa questão econômica do Brasil, ela sempre gira, ela orbita em torno sempre daquela elite econômica que nasceu lá no início da colonização do Brasil, né? Então é isso que nós temos aqui. Por que eles chamam de modernização conservadora? Exatamente por isso, porque o Brasil, né, ele vai aos poucos mudando algumas características, tal. Essa mudança vai ocorrer de maneira um pouquinho mais acentuada a partir de 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder e derruba as oligarquias, do ponto de vista político, derruba as oligarquias cafeeiras, tira as oligarquias cafeeiras do poder, né? Mas mesmo assim, né, na verdade, Getúlio Vargas nunca rompeu com os cafeicultores, né? Até porque, economicamente, Getúlio Vargas ainda dependia dos cafeicultores, né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ali a própria elite econômica que vai fazer parte desse processo de modernização. Daí o nome de modernização conservadora, né? Por quê? Porque não há uma mudança no sistema produtivo, não há uma mudança educacional, não há uma mudança de distribuição de renda, não há isso, né? Então, daí essa denominação modernização conservadora, né? A estrutura social, na verdade, ela mudou porque não havia mais escravidão, mas ela não mudou no sentido de que você passe a ter uma sociedade onde todos participem do processo econômico. Muito pelo contrário, né? Não há isso, né? E esse processo, na verdade, né, mesmo com a modernização da nossa indústria, houve alguns momentos que o crescimento industrial foi acentuado no Brasil, né? A maioria dessas situações acontecia através de empréstimos externos, né?
Empréstimo, vocês sabem como é que funciona? Você empresta, você tem que pagar, né? Então você emprestava, construía lá, né, uma siderúrgica. Por exemplo, Getúlio Vargas construiu a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a primeira siderúrgica no Brasil, importantíssimo, né, porque a siderúrgica que produz os metais, tudo para você depois fabricar, né, os utensílios, etc. Mas a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, foi feita a partir de empréstimos americanos, né? Mas empréstimo é empréstimo, né, gente? Você empresta, depois você tem que pagar. E sabe como é que funciona essas situações? Você nunca paga o que você empresta, você sempre paga muito mais, né? Em função de juros e uma série de coisas. Então, todo esse processo, embora o Brasil se modernizasse, o Brasil passou a se inserir num contexto industrial, né, principalmente a partir do Juscelino Kubitschek, né, foi um presidente bastante arrojado nessa questão, né, implantou várias indústrias no Brasil, etc. Foi criado também a Petrobras, tudo. Então o Brasil ele começa a mudar algumas características econômicas, mas sem nunca mudar a sua estrutura social. Tá? Nós já vamos falar aqui sobre a questão, por que isso nunca foi visto de uma maneira realmente correta aqui. Tá? Então, essa questão, a riqueza do Brasil, ela sempre foi mal distribuída. Né? Ela sempre foi mal distribuída. Nós sempre tivemos uma classe dominante, elite, que sempre deteve a maior parte da renda nacional. E a parcela maior da população, ela sempre teve uma renda menor que tinha que ser dividida numa quantidade de pessoas enorme. E aí nós vamos ter aqui, né, uma situação absolutamente complicada, porque vocês observem aqui esse dado aqui. Né? Então o Brasil, olha só, né, a discrepância. O Brasil ainda... pelo menos era até 2019, não sei o que vai acontecer em 2020, né, em função da situação que nós estamos passando, mas o Brasil era uma das 10 maiores economias do mundo. Puxa, né, que coisa legal, é importante isso. Né? Então o Brasil, né, ao longo desses 500 e tantos anos, o Brasil foi produzindo riqueza e tal. Então o Brasil se coloca entre as 10 maiores economias mundiais. Né? Isso até 2019 estava dentro das 10 maiores economias do mundo. Mas, ao mesmo tempo, por órgãos internacionais de pesquisa, o Brasil, de 126 países, o Brasil tem a 10ª pior distribuição de renda do mundo. Pessoal, vocês estão percebendo a discrepância? Nós temos uma economia forte, mas a distribuição de tudo que se produz no Brasil, do ponto de vista de dinheiro, do ponto de vista de renda, ela não é distribuída adequadamente. Né? Então, o que quer dizer isso na prática? Né? Que poucas pessoas, né, isso nós vimos nos gráficos, né, vimos nas estatísticas, poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. Tá? Então, né, o índice Gini, que a gente viu na aula passada, é o que mede essa má ou boa ou má distribuição de renda. Tá? Então, vejam, o Brasil não é um país pobre. Né? O Brasil tem parcelas da população muito pobre. Né? O Brasil como país é um país rico, é um país que produz, é um país que tem hoje uma renda que está entre as maiores do mundo. Né? O problema é como é feita essa distribuição de renda. Aí só um exemplo aqui, né? Então vejam aqui, né, que tristeza. Mais de 50 milhões de pessoas vivem na linha de pobreza. Né? O que é linha de pobreza? É pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo por mês. Né? 50 milhões de pessoas vivem com menos de meio salário mínimo por mês por pessoa, per capita. Né? É muita gente, pessoal. 50 milhões de pessoas. Tá? Mas pior é aqui ainda. Né? 20 milhões de pessoas no Brasil vivem na extrema miséria. O que significa isso? São pessoas que vivem com menos de um quarto do salário mínimo. Só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo hoje está R$1.000 e poucos, 1.045, se não me falha a memória. Um quarto de 1.045 dá lá R$255.
Então são pessoas que vivem por mês com menos de R$255 por mês. Tá? Gente, pensem bem, menos de R$255 por mês. Né? Você vai comprar um tênis de marca, que a gente vai lá comprar um tênis de marca, lá você paga R$400, R$500. A pessoa para viver, para fazer tudo na vida, vive com menos de R$255 por mês. Né? Por isso, são pessoas que estão na extrema miséria. Tá? E aqui vocês vão dizer assim, o professor Lingo está falando isso porque ele é professor e ele é diretor do colégio e tal, então ele tem que falar isso, tem que puxar a sardinha para o lado dele. Né? A questão da educação. Não é isso, gente, não é isso. O processo de mudança num país, qualquer que seja o país, ele obrigatoriamente tem que passar por um processo de mudança na qualidade da educação. Se vocês forem pesquisar, se vocês forem analisar, se um dia vocês tiverem, né, a possibilidade de fazer isso, o interesse de fazer isso, vocês vão ver que mas a maioria, 99% dos países que um dia já tiveram problemas seríssimos na sua economia e nas suas características sociais, para mudar para melhor, passaram por uma severa mudança na questão da educação. Tá? Então a educação, ela é você formar bem o cidadão, né? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista moral, em todas as circunstâncias, é fundamental para que você efetivamente mude uma sociedade. Não há país no mundo que mudou a sua condição econômica e social sem ter mudado a educação. Não há. Tá? Eu só vou falar rapidamente aqui sobre um exemplo clássico. Por exemplo, o Japão. O Japão ele foi literalmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, 2 cidades japonesas sofreram ataques de bomba atômica, né? Hiroshima e Nagasaki. Lembram disso, né? Morreram mais de 200 mil pessoas ali em questão de minutos. Né? O Japão foi literalmente destruído. Tá? Destruído no sentido de destruição mesmo. Suas fábricas foram destruídas, suas estradas foram destruídas, né? Seus hospitais foram destruídos, suas escolas foram destruídas. Aí o Japão, claro que com a ajuda dos americanos, né? Não foi só por conta deles, mas com a ajuda dos americanos, tal, eles se renderam, se tornaram aliados dos Estados Unidos. Mas a primeira coisa que foi refeita no Japão foram as escolas, né? Porque a visão do japonês era a seguinte: o que adianta eu montar uma fábrica de pneu se eu não tenho gente capacitada para trabalhar bem nessa fábrica de pneu? Então eu tenho que ter um engenheiro, eu tenho que ter um técnico de qualidade, eu tenho que ter um funcionário bom lá para trabalhar. E como é que eu faço isso? Educando, dando educação para ele. Tá? Então, reconstruíram as escolas, reconstruíram o sistema educacional e, a partir daí, começaram a reconstruir o país. Resumindo a história, né, para não ficar resumindo a história. Em questão de 2 ou 3 décadas, o Japão estava inteiramente reconstruído, né? E durante alguns anos o Japão chegou a ser a 2ª maior economia do mundo. Né? Hoje não é, hoje é China. Né? Mas mesmo assim, então um país que em 1945, não faz tanto tempo, tá? Foi literalmente destruído, se reergueu, né? Se reergueu, tornou competitivo, se tornou rico novamente a partir de reformas educacionais. Né? E sem contar as questões práticas. Né? O que acontece aqui? Do ponto de vista estatístico, né, isso aqui são dados estatísticos. Né? Então, o que acontece? As pessoas que têm diploma universitário, na média, claro que, pessoal, tudo que a gente fala aqui é média, né? Na média, recebem 50% a mais, na média, do que pessoas que fazem uma função similar, mas não têm o diploma universitário. Né? Então, se você tem lá alguém que trabalha no setor administrativo
e desempenha um papel praticamente igual, né, a outro. Só que o fato da pessoa ter um diploma universitário, na média, nunca esqueçam isso, a gente está falando em média, porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu conheço fulano de tal que não fez isso e ganha super bem. Gente, nas questões sociais sempre existem exceções, né? Isso aqui não é uma ciência exata, mas na média, tá? Na média. Então, isso é bastante significativo, né? E olha aqui, outro dado aqui, aqueles que não têm educação formal, aquelas pessoas que ou são analfabetos, acreditem em vocês, o Brasil ainda tem muita gente analfabeta, infelizmente, né? Então, as pessoas analfabetas ou as pessoas que começaram a estudar e logo desistiram, pararam de estudar, ou por necessidade, ou por qualquer motivo, né? Essas pessoas, na verdade, elas ganham em média 15 vezes menos do que as que possuem escolaridade maior, né? É um dado assustador também. Então, além dessas questões de ordem prática, de ordem de situações em que nos diz no dia a dia, tem a questão da estrutura do país, né? E principalmente hoje, gente. Hoje nós estamos numa era do conhecimento. Como é que você vai ser competitivo, né, do ponto de vista industrial, por exemplo, se os nossos jovens, as pessoas que vão para o mundo do trabalho, não têm a mesma capacitação? Não é capacidade, eu estou falando capacitação, né, que é a possibilidade de aprender. Se não tem a mesma capacitação que um alemão, que um japonês, que um americano e assim por diante. Não torna. Então, você vai produzir algo de qualidade inferior, né? E talvez mais caro. Então, a competitividade hoje ela é muito grande, tá? Então, a questão da educação é primordial para que você tenha, melhorar a educação. Evidentemente que nós aqui temos que fazer uma denúncia no sentido que, principalmente a educação pública no Brasil, ela deixa muito a desejar. Do ponto de vista quantitativo, ela é hoje bastante abrangente, né? Mas do ponto de vista qualitativo, ela é deficiente, né? Na média também. Eu conheço um colégio, existem colégios públicos excelentes, né? Excelentes, mas é exceção. Na média, infelizmente, eles deixam muito a desejar, né? Então, porque não adianta também a gente ter uma educação só elitista. As escolas particulares ou algumas escolas particulares são excelentes. Sim, também é verdade. Mas a escola particular, ela atende apenas uma parcela muito pequena da população. Somente atende aquela parcela da população que tem condições econômicas de arcar com o custo da educação. Em torno de 75% a 80% da educação no Brasil, a educação até o terceiro ano, ensino médio, ela é educação pública. Então, para você atender essa grande quantidade de pessoas, você precisaria ter uma escola pública de qualidade e também, né, escola particular, tá? Então, a educação é absolutamente importante para que você tenha menos exclusão social, tá? Bom, gente, e o que nós podemos falar, então, para concluir essa situação aqui? Gente, eu estou indo aqui até a página 5 ou 6, eu não trouxe aqui meus apontamentos, tá? Mas nós não estamos terminando esse assunto, nós temos mais algumas coisas para falar na volta às aulas aqui, tá? Mas é só vocês procurarem esse item aqui e vocês vão ter lá até que página que a gente vai. Não é todo o material, até a página 5 ou 6, eu não me lembro exatamente qual página que eu parei, tá? A conclusão que nós chegamos é a seguinte: a distribuição de renda, ela gera muita coisa, a má distribuição de renda, ela gera muita coisa ruim, tá? Ela gera violência, ela gera pobreza, ela gera exclusão, ela gera uma sociedade com uma quantidade de problemas muito maior do que uma sociedade onde a exclusão, a igualdade é maior, tá? Claro que eu não estou querendo dizer com isso que essas sociedades onde existe menos desigualdade social são perfeitas, tá? Não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo é que quanto menos exclusão, quanto menos a distribuição de renda for ruim, menor a possibilidade de você ter uma sociedade com problemas. É isso que eu estou dizendo, tá? Todas as sociedades no mundo têm os seus problemas, né?
mas nós temos os nossos problemas e são muito graves. Então é isso, né, que nós podemos concluir, né? A má distribuição de renda é responsável pela geração e produção da pobreza, além de outras coisas, né? Violência, preconceitos, uma série de coisas assim, ok? Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Então nós encerramos aqui a parte teórica, né, desse assunto. Não é, eu vou mandar um texto para vocês, tá? Um texto grande que fale tudo isso aqui. Nós trabalhamos basicamente a metade desse texto, tá? O restante do texto nós vamos trabalhar na volta do segundo semestre, tá ok? E temos daí mais uma aula para resolver alguns exercícios, tá joia? Gente, um beijo para todos vocês e obrigado pela atenção.